O Exército Brasileiro acabou de destravar um dos contratos aí da defesa mais importante da última década para o Brasil. Estamos falando, pessoal, de 96 blindados de cavalaria Centauro 2. Ele tem um canhão aí de 120 milímetros e vai gerar um investimento enorme aqui no Brasil. E o mais importante é que boa parte dessa tecnologia vai ficar aqui no Brasil e vai ser fabricada por brasileiros. Então eu vou te mostrar nesse vídeo aqui cada detalhe desse acordo, né? E também dizer por que eu acho que isso já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Então, antes de começarmos, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui abaixo no canal, deixe o like de vocês e também ative o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Mas antes de começarmos, pessoal, lembre-se lá na nossa aba de comunidade, né? Eu deixei lá a enquete para vocês para marcarem o dia que vocês vão querer a nossa live semanal aqui do canal. Marquem lá, né? E aí nessa live eu vou tirar algumas dúvidas de vocês e também falar alguns assuntos mais atuais, né? Então vamos ao vídeo. O Exército definiu os prazos para a assinatura do contrato dessa viatura blindada de combate, né, Centauro 2, e o acordo com o consórcio italiano, formado por Iveco e Automelara, deve ser assinado ainda esse ano, em 2026. O programa prevê a entrega, né, de 96 unidades desse blindado caça-tanque aí, e é um modelo 8x8, né, ele tem 8 rodas, com entregas que vão se estender aparentemente até 2033, mas não é nada confirmado, né, esses prazos sempre ficam muito em aberto. Bem, 7 anos de entrega, né? Para muitos de vocês vão parecer aí um tempo muito grande, né? Mas, pessoal, faz sentido quando você entende o tamanho dessa mudança toda. Não é só comprar esse blindado, né? Pronto e meio que trazer para cá. É montar uma linha de produção inteira, né? Treinar o pessoal, adaptar fábricas, né? Isso leva tempo, pessoal, mas o resultado final acaba compensando, né? A espera toda. A gente tá vendo uma coisa bem parecida acontecendo com o Gripen, né? Demorou um tempo para toda a linha de montagem e tudo mais, as adaptações das equipes entrarem, né, em um consenso ali, mas quando entrou, né, a gente está começando a ver já alguns Gripens sendo fabricados aqui e tudo mais. Então a gente espera que siga esse mesmo caminho com o Centauro. Esse blindado chega, teoricamente, né, para substituir o EE-9 Cascavel, que já está em serviço, né, desde a década de 70. São mais 5 décadas de uso, né, do mesmo veículo, atravessando aí diferentes gerações de conflitos e também mudanças na forma, vamos dizer assim, de guerrear. O Cascavel foi importante na sua época, é claro, pessoal, mas hoje já, convenhamos, né, não acompanha ali as ameaças que um blindado de cavalaria precisa realmente enfrentar. O Centauro 2 vem equipado aí, pessoal, com um canhão de 120 milímetros, né, e um poder de fogo muito maior do que o Cascavel jamais teve, né, por exemplo. Isso muda completamente na capacidade do exército de enfrentar, por exemplo, blindados inimigos, né, em campos abertos, dando ao Brasil aí meio que um patamar, né, de combate blindado que a gente simplesmente não tinha, né, até então, pessoal, sendo bem sincero. Nem mesmo, né, com os nossos Leopard 1 a 5 lá. Mas, sinceramente, na minha opinião, o mais importante aqui nesse contrato, pessoal, não é só o blindado em si, é a montagem final, né, que vai acontecer na fábrica aí da IDV em Sete Lagoas, em Minas Gerais, e a mesma unidade, né, por exemplo, já produz o Guarani 6x6. A partir de 2027, os cascos e também as torres do Centauro 2 começam a ser fabricados, né, inteiramente em solo brasileiro. O Exército meio que projeta aí que 60% dos componentes do veículo sejam nacionalizados, né, já nos primeiros lotes. E isso é bem interessante, pessoal, porque, querendo ou não, a gente não esperava que fosse tantas peças assim nacionalizadas. Então, foi uma boa notícia. E preste atenção, pessoal, 60% de nacionalização não é pouca coisa. Eu já vi gente falando, até mesmo aqui no canal, né, que isso não era muito interessante, tudo que não era totalmente no Brasil, mas significa, pessoal, emprego brasileiro, engenharia brasileira e também menos dependência de importações em um setor muito estratégico, né, como esse aí. Cada real investido, pessoal, aqui fica circulando, vamos dizer assim, na nossa própria base industrial de defesa, e ao invés de, por exemplo, ir para fora, né, do país. O pacote offset aí foi muito além da montagem do veículo, né, aparentemente. O Brasil vai absorver o conhecimento para fabricar localmente as próprias munições, né, de 120 milímetros, incluindo também as flechas perfurantes, né, munições explosivas e munições programáveis também. A Imbel já lidera essa frente de produção sob licença, né, então vai ser um caminho mais tranquilo aí. E isso eu sempre falo aqui no canal, que é muito importante, absorver o conhecimento. Isso é o primeiro passo para exércitos mudarem completamente, né, de patamar no mundo atual. E como eu falei em outros vídeos aqui no canal, produzir a munição nacionalmente é tão estratégico quanto produzir um blindado ou um caça no Brasil.
Numa crise ou num conflito, pessoal, depender de importar munição, né, de outro país, por exemplo, pode simplesmente travar toda a operação, né, ali de execução que está acontecendo. E com essa tecnologia em solo nacional, né, o Brasil garante uma autonomia muito maior, né, justamente no momento que mais precisaria dela, basicamente. Então, isso é muito importante. O acordo também inclui a transferência de tecnologia, né, de controle de tiro, optrônicos e também integração de sensores e radares, né, criptografados nacionais, como o sistema, né, Mallet, que a gente já falou aqui no canal em alguns vídeos mais específicos. Isso significa, pessoal, que a blindagem contra espionagem estrangeira, né, é muito mais alta e também a gente vai ter menos dependência de fornecedores externos em um sistema, né, tão sensível quanto esse. Isso tudo é ganho para o Brasil, ganho de conhecimento, ganho de autonomia, e vamos acompanhar tudo isso aqui no canal, e sempre que tiver novas notícias sobre isso, a gente volta a trazer aqui no canal, e é basicamente isso aqui, pessoal, com relação a esse tipo de mecanismo, né, que a gente precisa absorver. E eu também acho que é muito importante a gente estar ligado em quais sistemas vão vir também no Centauro 2 sem, né, esse tipo de transferência, para que a gente, né, também fique a par do que a gente precisa integrar em outros, por exemplo, outros tipos de blindados como o Guarani, a gente pode tentar absorver algo para trazer para ele, né? Tudo isso aqui pode ser ganho para o Brasil. Bem, sistemas de controle de tiro, né, comunicação criptografada, né, são áreas aí onde nenhum país quer depender, vamos dizer assim, né, de terceiros. Isso é muito importante. E ter essa tecnologia dominada aqui dentro, né, é o tipo de vantagem que meio que faz toda a diferença na hora que o equipamento realmente precisa ser usado, pessoal. É muito mais fácil você utilizar um produto já integrado, né, em todo o seu ecossistema de defesa ali e tudo mais, do que você ficar dependendo de um parceiro, ou até mesmo, né, se precisar de alguma peça ou alguma coisa do tipo. Bem, na minha opinião, né, sobre isso tudo aqui, eu acho que o Brasil está atrasado sim nesse processo há muitos anos, né? O Cascavel já não dá mais conta, né, das ameaças atuais faz muito tempo, a gente sabe muito bem disso aqui. E um contrato, né, desse porte deveria ter sido fechado bem antes, pessoal, tá? Bem antes mesmo. A gente ainda não tem nenhum blindado de lagarta, mas esse já é um bom, né, um bom caminho, querendo ou não. E o Centauro 2 é urgente, né? Não é um luxo que a gente precisa aqui. Então, quanto antes essas primeiras unidades chegarem, né, mais rápido o exército recupera, né, vamos dizer assim, aquela capacidade de combate que já deveria estar pronto há alguns anos, convenhamos. Né? Mas e vocês, pessoal? Vocês acham que o Brasil demorou demais para modernizar sua frota de blindados, né, de cavalaria, ou está indo pelo menos aí no caminho certo? Eu acho que demorou sim, mas a gente já pelo menos tem alguma iniciativa, né, realmente ali atual acontecendo. Então é isso, pessoal. Deixem os comentários aqui abaixo, como eu falei, né? E por favor, com muito respeito, pessoal, sempre muito respeito aqui nos comentários, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato também através do meu e-mail aqui do canal. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.